Olá, está no ar Direito em Foco, programa de debates e entrevistas de assuntos jurídicos relevantes. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um assunto que eu acho que 99,9% de todas as pessoas que estão nos assistindo têm contato. Pelo menos uma vez ao dia tem contato com a internet. A internet revolucionou o mundo nos últimos anos. Há 30 anos atrás nós tínhamos um mundo e hoje nós temos outro mundo graças à internet. Ela facilitou as relações profissionais, as relações econômicas, as relações pessoais. O mundo se modernizou, melhorou em grandes aspectos, mas como toda a inovação da humanidade, também traz problemas. Neste ambiente de internet, muitos crimes que já existiam mudaram de local, né? Da vida do dia a dia passaram a existir na internet. E outros crimes que não existiam começaram a existir. Foram devidamente colocados como crime, foram tipificados, e aí a sociedade tem que se adaptar a essas novas situações. Só que a sociedade precisa ser protegida pelo Estado. E a nossa conversa hoje é se a polícia, como um dos ramos do Estado, né, um dos mais próximos do cidadão, se está devidamente aparelhado, devidamente preparado para inibir ou para combater esses crimes da internet. E para a gente conversar sobre esse assunto, nada melhor do que um delegado de polícia aqui da nossa região, Dr. Gilmar Camargo Bessa, amigo aqui do Direito em Foco. Já tivemos o prazer da sua entrevista aqui no passado, há 2 anos atrás. Nós falamos sobre audiência de custódia, foi uma aula, não foi uma entrevista, né? Tivemos uma repercussão muito boa daquela entrevista. E hoje vamos falar sobre essa questão da polícia, de como a polícia está preparada, se é que está, o senhor vai responder essa questão, está preparada para proteger a sociedade dos crimes cibernéticos. Antes de mais nada, então, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, doutor Gilmar. Boa noite, doutor Evaldo, meu amigo. É uma honra novamente estar participando aqui do seu programa e tentando, com a minha experiência, ajudar os seus ouvintes a se proteger dessa revolução que é a internet, e tentar passar para os seus ouvintes, para os seus telespectadores, um pouco da nossa experiência no dia a dia à frente de uma unidade policial. Perfeito, doutor. Essa questão dos crimes de internet, como eu falei agora, são crimes que já existiam, né? O crime de estelionato, por exemplo, crime de injúria, difamação, são crimes anteriores, né? As pessoas injuriavam da sua janela quando o vizinho passava, ele xingava, etc. e tal, ou mandava uma carta ali manuscrita, xingando, etc. e tal, cometendo esses crimes contra a honra. E agora esses crimes mudaram de local, estão na internet. E outros crimes novos surgiram, parece que o furto de dados, né? O senhor poderia, para a gente começar essa nossa conversa, explicar quais são os crimes de internet mais comuns na sua experiência profissional? Bom, na verdade, existe primeiro, até quero fazer um alerta, que existe um grande equívoco em imaginar que o crime praticado pela internet é um crime inalcançável. É um crime que as pessoas covardemente se escondem achando que não vão ser identificados. É um grande equívoco. A polícia tem ferramentas, tem instrumentos para se chegar à autoria de qualquer crime praticado por meio da internet. Nós temos, obviamente, que alguns crimes, os crimes que mais recorrentemente praticados, que são os crimes praticados contra a honra. A calúnia, a difamação e a injúria são esses crimes que há mais tempo têm sido praticados pelo meio da internet, porém, são crimes também rapidamente solucionados pela polícia, e o resultado
substancialmente grandiosos, se é que se pode assim dizer, né? O resultado é muito positivo. E a sociedade tem tido um retorno grande e rápido nesses crimes. Mas, obviamente, outros crimes também têm sido praticados pela internet. A pedofilia, o furto de dados, a subtração de dados, de empresas, de pessoas jurídicas, e o estelionato, que aumentou muito o crime de estelionato praticado pela internet. São os crimes patrimoniais, através os cartões de crédito, subtração de valores de contas. E a polícia tem trabalhado bastante, a Polícia Civil, no sentido de identificar, e tem sido identificado, e submetido à apreciação do Ministério Público e do Poder Judiciário. Mas esses crimes, doutor Gilmar, o senhor elencou alguns aí, os crimes de injúria normalmente são aqueles crimes cometidos por uma pessoa comete o crime, ela não saiu de casa, normalmente ela não sai de casa, ou ela não vai à frente do computador dizendo, hoje eu vou cometer um crime. Ela é identificada, como o senhor disse, pela polícia e é levado ao Poder Judiciário, e tem lá as consequências que lhes são devidas. Mas, por exemplo, furto de dados, né, para roubo de dinheiro, para, enfim, outro tipo de situação, parece que é uma coisa mais premeditada, já um pouco mais, digamos, profissional, não é? Do que os crimes da honra. Não que sejam menores ou maiores, são de outra categoria. Nesse tipo de situação, esses criminosos não se preparam um pouco melhor para não ficar ao alcance da polícia, por exemplo, se colocando fora do país ou criando também perfis falsos para dificultar? Isso também não é uma maneira de se operar para cometer o crime? O que a gente percebe é que por trás desses crimes com natureza jurídica direcionada para o crime de estelionato, existem por trás disso organizações criminosas, claro. E nesse sentido, com divisão de tarefas, com laranjas, até mesmo com lavagem de dinheiro. Então, tudo isso tem chegado ao conhecimento quando se chega, quando nos dá a oportunidade de entender e de conhecer o que está acontecendo, de fazer a investigação e chegar à autoria. Isso tem acontecido. E a gente, só para voltar um pouquinho aos crimes contra a honra, e agora, por exemplo, que esse ano, que é um ano político de eleições, acontece muito. E o poder de compartilhamento, de alcance dessas injúrias, dessas difamações e dessas calúnias é muito grande através da internet. O que se antigamente se praticava e se fazia através de uma escrita ou verbalmente, se ficava restrito a um pequeno núcleo de pessoas que tinham o conhecimento dessa publicidade, hoje isso é feito de forma enorme, muito grande. A internet ela tem a capacidade de difundir isso de maneira muito rápida e com uma grandeza imensurável. E só para poder voltar um pouquinho, sim, sim. Por que é grave hoje o crime praticado pela internet? Por que a gente entende como um potencial ofensivo muito grande, em que pese a própria lei dizer o contrário? Nos outros crimes patrimoniais, nos crimes sexuais, como a própria pedofilia, isso é praticado muitas vezes de forma organizada, com a plataforma, eventualmente, das informações fora do país. Mas a polícia, até com a ajuda da Interpol, ajuda de outros organismos de segurança, com a Polícia Federal. Então, nós temos conseguido, e certamente a autoridade
vai ser identificada. O senhor coloca que esses crimes eles podem todos ser alcançados pela mão da polícia, né? A polícia tem mecanismos para conseguir identificar a existência do crime e de quem seja o seu autor. Agora, essa questão, por exemplo, de que às vezes esse crime tem o seu início fora do país, com bases de dados, muitas vezes o hacker, por exemplo, vamos imaginar num crime de subtração de dados, não é? O hacker, ele está lá na Europa, a base de dados dele está nos Estados Unidos e a vítima está aqui em São Caetano do Sul, em Santo André, em São Bernardo. Isso não é um elemento que dificulta aí para a polícia? Tem o fator de complexidade, claro. Existe o fator de complexidade, mas não um fator inibidor. Que exclui. Isso não será um motivo para a polícia não agir? É igual o dinheiro. A polícia trabalha seguindo essas informações, seguindo os rastros, os caminhos deixados pela internet, que isso existe. A internet ela tem uma legislação, ela tem controle. Entendeu? Então, a polícia trabalha justamente com esta legalidade, com esse controle. Não é um mundo sem controle, é um mundo sem o conhecimento, sem as limitações, não. A internet, ela tem caminho, ela tem legalidade. Não é uma terra de ninguém. Não é uma terra de ninguém, muito bem. Como nós fazemos também quando se apura o crime de lavagem de dinheiro. Você tem um caminho, que é o próprio dinheiro. Sim, ele segue o caminho e Claro. isso vai rastreando. Agora, doutor Gilmar, nós sabemos que o país ele tem dificuldades, as instituições têm dificuldade, e nós estamos num dos estados mais ricos na verdade, o estado mais rico da União, mas mesmo assim encontra dificuldades. A nossa polícia militar, há uns programas atrás, eu disse que era uma das melhores do país. É a melhor. Imagino que seja, pelo menos essa é a minha opinião. Pode acreditar. E eu digo também da Polícia Civil, né? A Polícia Civil que também é a melhor. Tem demonstrado a sua grande eficiência, mas faltam recursos, pelo que a gente sabe. E nesse combate aos crimes de internet, não obstante a dedicação de profissionais como o senhor e como tantos outros policiais, civis, precisam de recurso e precisa de gente, precisa de uma estrutura. Então, depois dos nossos intervalos, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho daquilo que o senhor pode dizer, é óbvio, da estrutura, da inteligência da polícia para combater os crimes de internet. Então, daqui a pouquinho a gente volta com essa questão importantíssima da estrutura da polícia para combater os crimes realizados por meio da internet. Daqui a pouco a gente volta. Olá, estamos de volta com o programa Direito em Foco, programa de debates e entrevistas de assuntos jurídicos relevantes. Hoje nós estamos conversando sobre os crimes realizados através da internet. Mas nós não estamos focando, né, os crimes propriamente dito. Nós estamos analisando hoje, junto com o Dr. Gilmar Camargo Bessa, delegado de polícia, a maneira de atuação da Polícia Civil estadual aqui no estado de São Paulo, com relação a esse enfrentamento. Esse crime, os crimes realizados através da internet têm aumentado de uma forma exponencial nos últimos anos. Até pela facilidade, porque os crimes são cometidos, né, os criminosos muitas vezes conseguem cometer crimes que às vezes rendem milhões ou afetam de forma direta pessoas que estão longe e fazem isso lá da sua casa, através muitas vezes até mesmo de um telefone celular. E a Polícia Civil do Estado de São Paulo tem mecanismos, segundo o Dr. Gilmar Camargo Bessa, tem mecanismos para combater. E eu terminei o primeiro bloco lembrando que o Brasil não é um país rico, muito pelo contrário. Embora o Estado de São Paulo seja um estado
dos estados mais ricos da federação, mas ele ainda tem várias dificuldades e várias deficiências. Não obstante a Polícia Civil ser muito bem preparada. Mas está preparada para enfrentar os crimes de internet? Tem equipamentos, tem já inteligência, tem gente suficiente? Dr. Gilmar Camargo Bessa, os paulistanos, os paulistas, as pessoas aqui do ABC, podem se sentir seguras com a polícia? A polícia tem estrutura para lhes dar segurança nos crimes cibernéticos? Doutor Ariovaldo, eu falo com toda a segurança, com todo o conhecimento que eu tenho, com todo o tempo que eu tenho de polícia. Recentemente, agora no final do ano, foram divulgados os índices de esclarecimentos, os índices em comparativos com os anos anteriores. Todos os crimes, todos os ilícitos estão em declínio no estado de São Paulo, todos. E é claro que a Polícia Civil de São Paulo, ela está preparada. Nós temos delegacias de atribuições territoriais, como tem em Santo André, São Caetano do Sul, tem 4 delegacias com atribuições territoriais aqui. São Caetano está subordinada à seccional de São Bernardo, que o ano passado agora ganhou as instalações do Mini-DEIC, que é uma unidade criada especificamente com essa atribuição de investigar crimes de organizações criminosas, inclusive os crimes praticados também pela internet, com característica de organização criminosa. Então, nós temos um departamento na polícia, que é um departamento de inteligência, que é o DIPOL. É um departamento com várias delegacias, com várias unidades, predispostas em fazer a investigação através de inteligência. Nós temos um departamento o DEIC, que é um departamento de investigações criminais contra organizações, que tem uma delegacia dentro de uma divisão do DEIC, especificamente com essa atribuição. Mas, doutor, os crimes cibernéticos, né, os crimes realizados através da internet, muitas vezes têm alto grau de sofisticação. Nós vemos assim, as grandes empresas de segurança de internet correndo atrás das evoluções e dos avanços que os hackers vão criando. A Polícia Civil tem a condição de correr, estar à frente? Sim. Obviamente que a atribuição precípua da Polícia Civil é investigar o crime já consumado. Certo. A investigação policial, constitucionalmente declarado, expresso, é para investigar o crime já ocorrido. O que a polícia tem feito, de forma educativa até, é no sentido, e esses profissionais de seguranças, os profissionais de TIs, obviamente que elas trabalham para evitar que esse crime ocorra. Uhum. Ocorrendo o crime, a Polícia Civil tem toda a capacidade, tem toda a ferramenta para poder investigar e identificar os autores desses crimes. O que é importante deixar claro é que essas empresas, elas investem milhões no sentido de proteger seus dados. E a organização criminosa, por outro lado, age no sentido de achar um caminho para burlar esse sistema. E, eventualmente, acontecendo isso, a Polícia Civil entra no trabalho. Perfeito. Então, quando a gente fala em patrimônio, defender patrimônio, por exemplo, patrimônio físico, as pessoas normalmente constroem muros, colocam cerca de arame farpado, colocam câmeras, sensores. Para proteger os dados, elas também devem tomar as suas precauções. Certamente. Não deixar que o Estado deve tomar conta disso. Então, a pessoa cada um de nós, temos que nos policiar quando a gente estabelece essa relação com a internet. A exposição de dados da forma sem critério, isso tudo
nos deixa vulnerável. Não é nenhuma crítica a quem quer que faça do seu patrimônio, mas você não deixa, por exemplo, um bem de valor dentro do seu carro com o vidro aberto e eu abandono o carro. Ótimo. Mas muitas vezes a pessoa deixa um celular sem a devida proteção ou o seu computador e depois não adianta chorar sobre o leite derramado. Mas se isso acontecer, qual é a providência que a pessoa deve fazer? Certamente a primeira providência quando você é vítima de qualquer crime, você tem que procurar a polícia. Qualquer que seja o crime, você tem que procurar a polícia. Mas procura uma delegacia especializada ou procura a delegacia mais próxima? O Estado de São Paulo, ele deixa para o seu cidadão a comodidade de procurar a delegacia mais próxima. A delegacia mais próxima do cidadão é a que vai, primeiramente, tomar conhecimento do fato. E, posteriormente, encaminhar essa investigação para qualquer lugar que tenha atribuição processual. Mas os policiais nas delegacias, nas milhares de delegacias espalhadas pelo Estado, os policiais têm preparo para recepcionar uma denúncia, uma informação sobre um crime? Sim. Você como cidadão, você precisa exigir que esse atendimento seja satisfatório. Se não for, você recorre a outros meios para que a administração superior até tome conhecimento, eventualmente, de uma recepção, de um atendimento mal feito pelo policial. Todos nós, servidores públicos, temos a obrigação de bem servir o cidadão. Todos nós. Se eventualmente o cidadão se sentir mal atendido, se sentir desprestigiado naquilo que ele se pretende, na demanda que ele tem a apresentar, ele recorre aos órgãos superiores. Ouvidoria, corregedoria, a chefia daquela unidade. O princípio é sempre o mesmo, a comunicação. Se existir um crime de internet, ou seja, qualquer outro, procura a delegacia, e que, em tese, está preparada para atendê-lo. Se não atender, também faça a comunicação informando. Exatamente. O cidadão precisa ser bem atendido. O cidadão ele já foi vítima uma vez, ele não pode ser vítima pela segunda vez. Por quem deve protegê-lo. Exatamente. Isso é o que nós aprendemos, o que nós repassamos para os nossos funcionários, para os nossos servidores. Nós somos funcionários do Estado, né, e recebemos para isso, para bem servir, para bem atender. Perfeito. Lamentavelmente, o nosso programa está chegando ao fim, mas eu gostaria de fazer uma pergunta que é a seguinte. Algumas pessoas, quando nós divulgamos o tema, entraram em contato comigo falando, poxa vida, mas eu tive um problema de um crime de internet e eu não pude fazer através da internet, eu tive que procurar uma delegacia. É isso mesmo? Quer dizer, em tese, a pessoa tem que procurar fisicamente uma delegacia, o boletim de ocorrência eletrônico ainda não serve para todos os crimes de internet? O site da Polícia Civil, ele compreende e ele disponibiliza para o cidadão o rol de crimes que pode ser feito pela internet. Outros crimes que demandam a complexidade da investigação, que você tem que ouvir a pessoa, tem que ter perícia, tem que requisitar perícia, você tem qual o instrumento pelo qual foi praticado esse crime, foi através do celular, eventualmente você precisa de alguns dados técnicos para poder fazer a investigação. Né? É importante dizer que a Polícia Civil, ela não é uma unidade, não é um órgão cartorário. A Polícia Civil, ela tem que investigar. Então, não é só o registro, você precisa registrar e dar elementos para que a Polícia Civil exerça a sua função principal, estabelecida pela Constituição, que é investigar. E que o senhor está dizendo que tem instrumentos, tem gente, tem instrumentos. Dependendo da ocorrência que se pretende fazer, você pode pegar o documento, o boletim de ocorrência feito pela internet, e ali ter os elementos para se iniciar uma investigação.
Tem outros casos, tem outros crimes que você depende de outras observações, de outras informações. Perfeito. Por isso que não se consegue fazer através da internet. Eu acho que está muito bem explicado aí, então, o motivo pelo qual nem sempre é possível, num crime de internet, utilizar a internet para fazer o boletim de ocorrência. Veja a complexidade. Perfeito. Doutor Gilmar, lamentavelmente o nosso programa está chegando ao fim, né? Essa entrevista, com certeza, foi muito elucidadora. Eu acho que nós entendemos aí o estágio em que a Polícia Civil do Estado de São Paulo está para esses crimes, né? Está preparada para esses crimes. Essa sua convicção é empolgante, é muito bom ter um funcionário público, um delegado de polícia com esse entusiasmo, mais de 30, não sei quantos anos de polícia, mas imagino que está... 30 anos esse ano. 30 anos de polícia com essa empolgação. É muito satisfatório a todos nós vermos policiais com esta força e com esta energia passando segurança para a população. Mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Estou à disposição, a sociedade que conte conosco, que cobre da gente. Nós estamos para trabalhar. Muito bem. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. E agradecendo ao doutor Gilmar Camargo Bessa, me despeço e dizendo que o programa Direito em Foco volta na próxima semana, nesse mesmo horário. Muito obrigado e até lá.